Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a este nosso estudo, né? Na Casa do Caminho, e que a paz, o amor infinito do Mestre Jesus nos envolvam neste momento de grandes aflições que nós estamos passando devido a essa pandemia, né? E nós, mais do que nunca, necessitamos nessa hora, né? Da ajuda fraterna, né? Do nosso querido Mestre Jesus, para juntos vencermos essa pandemia e voltarmos, né? De novo aos nossos estudos, aos nossos trabalhos, tudo na forma presencial, né? E assim será, temos essa certeza, porque Jesus é o nosso pastor. Como ele diz, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, né? Então que seja com as bênçãos de Deus, de Jesus, do Dr. Bezerra, que é o patrono desse nosso estudo, o estudo do Livro dos Espíritos, né? E dos nossos amigos espirituais da Casa do Caminho, capitaneados, ficando com saudades dele, nosso querido Dr. Ema, né? Vamos dar início a esse nosso estudo, né? Nós vamos estudar a lei do progresso, a lei inteira, né? O estudo não é que seja longo, o tempo é que é curto, né? Então nós vamos enquadrar, vamos procurar fazer o que der para fazer nessa meia horinha que nós temos aqui, né? Então, está lá nas leis naturais, capítulo 8º, lei do progresso. Vamos começar pelo estado de natureza, né? Então Kardec começa perguntando: o estado da natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não, dizem os espíritos. O estado da natureza é um estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade, né? Então, o nosso bravo Kardec, nosso amigo, né, dedicou toda a vida dele para nos trazer a codificação, né? Ele nos esclarece aqui. O estado de natureza é a infância da humanidade, é o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo o homem perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, assim como não está destinado a viver perpetuamente na infância, né? Então nós temos aquele estado transitório. O homem está vivo no estado transitório. Lembrando aí, né? Lembrando já como é que nós fomos criados, né? Nós fomos criados para ser vencedores. Lembra aquela brincadeira que eu sempre fazia lá, né, que eu gostava? É um simbolismo, né? Quer dizer, nós partimos do zero para chegarmos ao 100. Partimos do simples e ignorante para chegar à perfectibilidade. Então, todos nós partimos do mesmo princípio e vamos chegar no mesmo princípio, porque Deus é o único, Deus quer o melhor para todos os seus filhos. Então, nós chegaremos lá, né? Nesse trajeto que todos nós temos que fazer esse trajeto. Uns fazem mais rápido porque seguem mais rápido as leis de Deus tão bem nos trazidas por Jesus. Os que ainda são rebeldes, como nós, vamos ficando um pouquinho para trás. Mas os que são compreendem mais rapidamente a lei e seguem mais rapidamente conseguem chegar lá na classe dos bons espíritos, né? E vão seguindo assim. Nós ficamos aqui embaixo, aqui, né? Porque a nossa rebeldia ainda nos proporciona essas fraquezas, né? As nossas paixões, os nossos vícios, né? A nossa ainda não nos domina muito, né? Mas se Deus nos criou para sermos vencedores, assim será, porque é da lei, né? Não tem dúvida, né? Aí na pergunta seguinte, o Kardec pergunta assim: o homem pode retrogradar do seu estado de natureza? Os espíritos respondem de uma maneira clara: não. O homem não deve, não, o homem deve progredir sempre, incessantemente. Não pode retrogradar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus assim quer. Ponto. Acabou. Os espíritos vão taxativo, então a gente não tem que discutir aqui. Agora, e para nós espíritas, principalmente para nós, aprendizes da doutrina espírita, né? Espíritas e aprendizes da doutrina espírita, não nos é mais permitido ter essa dúvida, né? A razão e a lógica nos dão a certeza. Progredir é a meta de todos os espíritos. Para isso, Deus nos criou, como os espíritos falaram. Isso é coisa básica da doutrina espírita. Voltando lá, do 0 ao 100, do simples ignorante para chegar à perfectibilidade. Isso é uma evolução. Então nós temos que progredir sempre. Quem fica parado, tá entendendo? Tá comendo mosca, mas vai ter que chegar lá. Né? Vai ter que chegar lá, porque está na lei. Né? Aí nós passamos para a questão seguinte, que é a marcha do progresso. É a marcha do progresso. Aí o Kardec pergunta assim: o homem aura em si mesmo a força progressiva ou o progresso é apenas produto de um adiantamento? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nem todos, porém, progridem ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei. Como é que você progride? Seguindo as leis de Deus. Como é que você progride? Fazendo bem. Como é que você progride? Fazendo a caridade. Né? É assim que se progride, moral e intelectualmente.
moral e intelectualmente. Nós temos que progredir juntos aqui. Hoje em dia, a intelectualidade está na frente da moralidade, mas nós temos que seguir o caminho correto, né? Então, mas nem todo mundo vai do mesmo jeito. Então, os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros através do contato social. Sempre vai acontecer isso assim. Sabemos que fomos criados ao mesmo tempo, né? Então, é como eu falei. Então, esse adiantamento se dá pela qualidade de cada um, pela força de vontade de cada um de nós, né? Que cumpre a lei de Divisos, que mais rápido eles chegam lá na frente. Isso não tem dúvida, né? Para nós. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, aquelas famosas duas asas, né, que nós temos. Os espíritos é a consequência deste, mas nem sempre acompanha imediatamente. Mas é claro, né? Então, assim, o camarada é inteligente, não sei o quê. Ele é inteligente, ele acompanhou o raciocínio dele, vamos dizer, desenvolveu mais inteligência, os atributos da inteligência dele, mas ele compreende melhor aquilo ali. Né? Então, seria muito fazer o bem faz bem. Você quer auxiliar o próprio, senão você não adianta nada, né? Eu não adianta ser um camarada extremamente inteligente, fazer isso, fazer aquilo, se os outros não acompanham aquele raciocínio e não usufruem daquilo que eu fiz. Né? Então, é uma coisa óbvia. Então, nós temos esse acompanhamento. E a moralidade, por ele ser inteligente, ele normalmente ele tem mais facilidade de pegar a noção de moralidade. Mas nem sempre, infelizmente, né, isso acontece. Nós vemos inúmeros exemplos aí na humanidade, assim, pessoas extremamente inteligentes, aquela coisa toda, e com uma moralidade, né, bastante fracassada ainda. Né? Então, esse equilíbrio tem que haver para que a gente consiga chegar senão a gente fica com a perna quebrada, como diz o outro. Né? Então, esse equilíbrio tem que ser para nós avançarmos bem. Aliás, no livro dos Espíritos, no Evangelho, não me lembro bem, né? Então, até diz para a gente, você vê como é que Deus pensa em tudo, sabe de tudo e faz tudo correto. Esse atributo que ele diz assim, nesse momento para nós aqui, até não é que seja, é uma coisa lógica. A inteligência, né, nós viemos aqui para desenvolver o mundo, então é preciso que a moralidade fique um pouco para trás. Não é que ela não seja necessária, né? Mas a moralidade, normalmente, então nós estamos vendo coisas absurdas, aí, o homem chegando na Lua, chegando em Marte, fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, nós estamos fazendo aqui. Agora, a moralidade vai chegar uma hora que nós vamos sentir essa necessidade, como nós estamos sentindo agora com a pandemia. A necessidade da fraternidade, desse amor, né? Nós nos apiedamos com tantas situações difíceis que nós estamos passando, companheiros sendo dizimados, famílias sendo dizimadas, né? Não sei quantos milhões de pessoas já morreram no mundo inteiro com a pandemia, né? Meio holocausto, são 3 milhões de pessoas morreram já pela pandemia no mundo inteiro, quer dizer que é meio holocausto, né? Então você vê, isso já nos apieda. Você vê como é que isso já traz na gente, né, essa consciência do amor, da fraternidade, da importância de nós nos unirmos. Isso tudo faz parte de um contexto, né? E se a gente às vezes não faz isso aí corretamente, né? Aí Deus coloca esse aguilhão, que eu chamo, né? A pandemia eu chamo de aguilhão, para nos despertar e fazermos progredir, né? Então, lá na outra ele pergunta assim, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não. A lei de Deus, o progresso é uma lei divina, o homem não tem, não adianta que o homem não vai entravá-la, né? É uma questão óbvia, né? Aí ainda tem a subpergunta, ele pergunta lá, o que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso, fazer com que a humanidade retrograde? É assim, os espíritos, olha só os espíritos, pobres seres que Deus castigará, serão levados pela torrente que querem deter. Gente, é a lei de Deus. A lei de Deus não é para ser discutida, é para ser cumprida, né? Então, essa é a lei do progresso. Se é para progredir, então eu digo progredir. Nada mais do que isso aí. O que a gente tenta fazer ao contrário da lei de Deus, nós estamos indo contra a lei de quem? Quem será o prejudicado? Nós, aquele que assim agiu. Isso é uma coisa simples assim, né? Dando um saltinho, né? Na 783, pergunta lá, o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma progressiva e lenta marcha, né? Aí os espíritos respondem. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Porém, quando o povo não progride rápido o suficiente, Deus lhe suscita, de tempo em tempo, um abalo físico e moral que o transforma.
vamos pensar assim, né? Eu não sou o dono da verdade, nem o profeta, nem do Apocalipse, nem nada. Mas por que essa pandemia? Por quê? A pandemia é mundial. O nome é pandemia. Isso é uma situação mundial. Para que isso aí? Né? Não é feito um aguilhão, não veio despertar para a gente, não veio fazer a gente progredir, né? Alguma coisa Deus colocou nisso aí para nós analisarmos. Então nós temos que encontrar por que isso chegou, por que isso está nos afetando, por que eu estou quase um ano e meio dentro de casa, nós estamos quase um ano e meio dentro de casa, por que nós não nos encontramos, por que passou já 2 vezes Dia das Mães e poucas mães se encontraram com os filhos, netos, noras, aqueles grandes almoços que a gente fala, por que tudo isso aí? Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, vem agora Dia dos Namorados, ainda não pode encontrar, não pode ir no show. Por quê, gente? Isso não tem um aprendizado, é por nada, isso é banalidade? Vamos raciocinar. Tem algum motivo, né? E se tem algum motivo para nós nos melhorarmos. Como é que nós nos melhoramos? É o que o Jesus ensina. Nós temos que olhar para o próximo, não como o próximo, olhar para o próximo como irmão. Vamos nos dar mão, vamos nos auxiliar, né? Mas a gente não vê, né? Então, politicamente, então é um atraso geral, né? Então um querendo comer o fígado do outro, isso é um atraso, quer dizer, um interesse materialista, que é o poder pelo poder. Mas nós não temos, nós não estamos metidos nisso aí. Nós somos cidadãos, então, como cidadãos, nós estamos aqui de fora, né? Nós estamos vendo isso aqui, nós temos que nos auxiliar como nós estamos fazendo, né? Orando pelos companheiros, às vezes tem aqueles pedidos, né, que fazem para a gente, auxilia aqui, auxilia lá, todo mundo auxilia. É isso que tem que fazer, nós temos que dar a mão para que o progresso se realize, porque ninguém está numa situação ruim porque deseja, né? Ninguém está passando frio porque deseja, ninguém está sem comida porque deseja estar sem comida, porque são coisas desagradáveis. Então nós temos que nos ajudar. A humanidade só vai progredir realmente, vai ser uma civilização, a humanidade, de modo geral, ela só vai ser civilizada quando nós tivermos educação, bom senso, né? A ajuda fraterna. Aí sim seremos um mundo mais feliz. Como será quando eu quero ir para o mundo da regeneração? Como é que você quer para o mundo da regeneração se você faz tudo errado? No mundo da regeneração será assim, né? Será um outro nível para todos nós, né? Aí, na questão seguinte, ele pergunta assim: a perversidade do homem é muito grande, e pelo menos do ponto de vista moral, né, olha a pergunta de Kardec: a perversidade do mundo é muito grande, pelo ponto de vista moral, ela não parece recuar em vez de avançar? Olha que os espíritos respondem assim: tu te enganas. Observa o conjunto e verás que ele avança, já que melhor compreende o que é o mal e todos os dias ele se reforma dos abusos. É preciso que o mal atinja os excessos para fazer-se compreensível a necessidade do bem e das reformas. Aquilo que eu falei, né? Nós temos lá um amigo nosso aqui, né, o Germán, que ele até era trabalhando no Livro dos Espíritos, ele gostava dessa frase assim: é necessário que o escândalo haja, mas ai deles, né? Ai de quem provoca o escândalo. Ele gostava muito de repetir isso, mas é verdade, gente, né? Então nós agora precisamos disso aqui, nós precisamos agora desse escândalo, dessa necessidade, para nós nos melhorarmos e compreendermos a necessidade do bem e das reformas, né? Então, o bem é fazer o bem, a caridade, a fraternidade, a benevolência, a indulgência. E as reformas que nós temos que fazer é essa reforma do amor, né? Como Lázaro falou, o amor ele vai extinguir a distância das misérias sociais. Quando o amor estiver dentro da gente, nós vamos ver que o nosso próximo é nosso irmão. Então, nós vamos ajudá-lo com mais carinho. Então, essa diferença social vai sempre haver, porque é necessário, né? Porque se todo mundo ganhasse a mesma coisa, tivesse as mesmas coisas, todo mundo seria assim, grosseiramente falando, seria um parasita. Não, é necessário que a gente brigue pelo melhor, né? Faz parte da gente querer ter o melhor, é necessário. Mas também, né, aquela que conseguiu aquele melhor não precisa exagerar no supérfluo, né? Então basta ele ter o necessário. Então a diferença entre o supérfluo e o necessário, que hoje é gritante, está entendendo, né? Nós vemos aí no Evangelho um monte de exemplos, será menor. Nós vamos entender que não há necessidade, né, de você ter tanta coisa assim, o outro não ter nada, né? Essas pessoas que nós estamos vendo aí
nessas comunidades carentes, falta tudo, né? É uma barbaridade. Nós vivemos nesse mundo, gente, nós temos que nos apiedar. Isso faz parte da gente, a gente não pode passar batido por isso, como se isso não existisse. Isso existe. O progresso chegou ali, não sei se o progresso chegou, a pessoa que vive naquela miséria tremenda, né? Menos do que na miséria, como diz, o cara se orgulha, vai para a estatística na televisão e diz, o Brasil está com não sei o quê, abaixo da linha da miséria. Isso é orgulho para algum país? Não. Isso não é orgulho para país nenhum. Isso é uma tristeza. Tristeza para esse país que tem tudo isso aí, né? Uma coisa tão alta, uma situação, alguma cidade com nível de tão alto de vida e outros com a miserabilidade, né, terrível, né? Então isso tem alguma coisa errada, não tem? Então é isso que o progresso, é isso que a lei tem que corrigir. E a lei vai corrigir isso aí, né? A lei vai corrigir. Qual é o maior obstáculo do progresso? Kardec pergunta, tá lá, que todo mundo sabe qual é o maior obstáculo. Orgulho e egoísmo, né? Fala do progresso moral, Pois no progresso intelectual sempre se realiza, né? Então, enquanto você tiver o orgulho e o egoísmo, aí nós temos que ver do orgulho e o egoísmo, já é batido e rebatido para a gente, né? E eu sugiro a vocês que vocês vão lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, até ficar fácil de guardar, né? Emmanuel fala sobre o egoísmo. E aqui no livro dos Espíritos também na questão, lá na frente, né? Eles falam sobre essa questão aqui também do egoísmo, né? É bem lá na frente. Então, mas é isso aí que nós somos ainda, né? Essa é a chaga da humanidade, como Emmanuel chama. Enquanto nós não livrarmos disso aqui, né? Nós não vamos a lugar nenhum, né? Enquanto nós ficarmos orgulhosos, tudo está o orgulho e o egoísmo, tudo está o orgulho e o egoísmo, né? Isso não é criação de Deus, essa é criação do homem, né? Isso não é criação de Deus. Então nós criamos, nós temos que nos livrar disso aqui, se nós quisermos melhorar, quisermos ir para o mundo de regeneração. Aliás, como diz o São Luís na última questão do Livro dos Espíritos, né? Quando ele pergunta quando é que o mundo será um mundo melhor, quando dela for banido, né, o orgulho e o egoísmo. Então aí nós partiremos para um mundo melhor. Então isso para a gente é fundamental, né, gente? Aí nós entramos nos povos degenerados, né? Povo degenerado. Aí o Kardec pergunta lá assim para os espíritos. A história nos mostra uma multidão de povos que, após o abalo que os perturbaram, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Kardec perguntou. Aí o exemplo que os espíritos dão, me lembra isso aqui da resposta do espírito, que também é o espírito, que é o doutor Herman, ele vem com uma resposta para a gente assim que você não espera. Olha a resposta dos espíritos assim, né? Quando a tua casa ameaça cair, tu a derrubas para construir uma outra mais sólida, mais cômoda. Mas até que ela esteja construída, não há uma perturbação, uma confusão na tua morada? Compreende mais isso. Eras pobres e moravas num casebre, enriquecendo, tu as deixas e vai morar num palácio. Então, um pobre diabo, como eras, né, que nós já fomos aquilo lá, vem tomar o teu lugar naquele casebre, que aí fica muito contente. Aqueles que eram adiantados mudaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o teu lugar para o seu turno. E porque um dia deixarão, porque todo mundo é a lei do progresso, todo mundo avança. Então, olha a resposta do Espírito, assim, é sensacional. Eu me lembrei aqui do Dr. Herman lá, que quantas vezes a gente vai lá perguntar ao Dr. Herman, chega uma situação difícil assim, aí ele puxa um negócio que você não esperava assim, ele vem com raciocínio. Caramba, a solução está na nossa frente ali, a gente não vê a solução, mas por isso eles são espíritos, por isso eles estão nos ajudando, né? Então é simples assim, gente, é simples. Nós complicamos muito a nossa maneira de viver a nossa vida lá, né? Aqui, não há raça, na questão seguinte, não há raça que por sua natureza são rebeldes ao progresso? Sim, mas elas se aniquilam corporalmente todos os dias. Então, gente, é aquilo que eu falei, né? Eu tenho uns termos assim que às vezes eu brinco lá, né? Nos nossos estudos eu brincava assim, mas é uma brincadeira que eu para mim julgo uma verdade. A lei é a lei de Deus. A lei de Deus, como brincava lá, né? A lei é para ser cumprida, não é para ser olhada, para apreciada, para ser lida, relida, não, é para ser cumprida. Então você cumpre, você cumpre. Né? Ele não deu opção para você. Se você não cumprir, você vai repetir um ano. Vai reencarnar tantas quantas vezes até você
cumprir e você aí alcançar a perfectibilidade. Um dia você vai chegar lá, apesar da sua rebeldia, né? E eu também, porque eu sou rebelde pra caramba ainda, né? Isso eu tô falando pra mim, né? Com vocês, mas a conversa toda pra mim. Eu tenho que melhorar esse meu ponto de vista para chegar lá. Então, se a coisa vai se aniquilando, vai se dividindo, vai dificultando. Ah, eu na outra encarnação, eu quero vir nesse mundo mesmo, que nós viremos muitas vezes nesse mundo de expiações e provas. Mas se eu quero vir numa condição melhor, você entendeu? Tem que trabalhar. Lembra do Chico? O ontem ficou para trás. O hoje é uma dádiva. O hoje eu tenho que trabalhar o hoje, tem que ser melhor hoje, para poder amanhã, né, por uma dádiva divina, eu vir numa situação melhor. E isso é a lei de causa e efeito. Se eu faço bem agora, de repente nem vou aproveitar dessa encarnação aí, né? Mas eu, com certeza, na outra eu já venho numa situação melhor, uma compreensão melhor, né? Então está na lei, isso está na lei. A gente não pode ir contra isso aí, né? Na questão 788, os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura, pela decrepitude. Esta verdade constatada pela história não poderá fazer supor que os povos mais adiantados nesse século terão seu declínio e seu fim, como os da antiguidade? Aí ele diz assim: olha a resposta mais uma vez dos espíritos. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aquele cuja grandeza unicamente está fundamentada na força da extensão territorial, nasce, cresce e morre, porque a força do povo se esgota como a do homem. Aquele cujas leis egoístas destoam do progresso, das luzes e da caridade morre, porque a luz mata as trevas, a caridade mata o egoísmo, mas há para os povos, como para o indivíduo, a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Cristo, e estes viverão e serão um farol para os outros povos. Né? Então, aquele que só vive a vida material, né, você lembra dos nossos romances, dos filmes que a gente vê, aqueles filmes da barbárie, mas não sei o quê, aqueles vikings, né, eles só queriam, né, destruir as casas, botava fogo, as conquistas material, ouro, isso, né? Pegavam lá as mulheres, pegavam as crianças, matavam, faziam miséria. O problema dele era o poder, era o ouro, era a riqueza, aquela coisa. Foram dizimados, né? Hoje em dia a gente entende melhor isso aí. Nós somos melhores do que há 100 anos, nós somos melhores do que há 1000 anos, nós somos melhores do que era lá no tempo do pai Abraão. Né? Lá no começo do quando se nós viéssemos de lá do pai Abraão, não sei quantos mil anos atrás, né? Então isso aí. Né? Se nós fôssemos de Moisés, nós fôssemos do tempo de Moisés, nós estamos lá naquele deserto, lá 40 anos, caminhando e reclamando também, né? Nos ouvidos do Moisés lá, porque nós somos assim, nós somos rebeldes, éramos rebeldes, continuamos, eram rebeldes de Abraão, era rebelde de Moisés, éramos rebeldes do Cristo, nós somos agora rebeldes do Evangelho, aqui do doutrina espírita. A nossa rebeldia parece que é uma coisa que é difícil entender, mas nós vamos vencer essa nossa rebeldia e vamos caminhar porque essa nossa rebeldia vai dar lugar ao amor e à caridade. E ponto final. No dia que a gente entender isso aqui, nós vamos caminhar. Certo? Vamos dar mais um salto aqui, vamos para a civilização, na questão 790. A civilização é um progresso ou, conforme alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Aí os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Aí os espíritos respondem: condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. A civilização, o progresso, tudo é obra, né? Isso aí veio a obra de Deus. O homem, quando colocou o dedo dele, começou, aí o orgulho, o egoísmo, começou a fazer uma opção de coisas que não devia, até pelo aprendizado, né? Que não devia fazer isso, não. Isso faz parte do nosso aprendizado. Agora, eu estou vendo que o egoísmo, o orgulho, né? Isso não é bom, eu tenho que me livrar disso aí. Né? Então, isso veio para chamar a atenção, porque eu tenho que vivenciar o que é ruim e o que é bom, né? Então eu já vi que do outro lado o que é bom é o amor e a caridade. Então nós temos que começar a deixar o egoísmo, né, de lado e entrar no amor e na caridade, né? Aí eu vou lembrar para vocês aqui, até para você negar alguns séculos atrás, né?
Então, alguns séculos atrás, o Moisés manda pela dureza do coração dos homens naquela época, né? E por eles entenderem de outra forma, mandou aplicar a justiça aos seus perseguidores, apedrejar mulheres, adultas. Lembra disso? Lembra dessa história toda? Além de outras coisas que Moisés fez, porque era necessário naquela época. Aí, em seguida, né, 2000 anos depois, veio o nosso querido Mestre Jesus, dando cumprimento à lei do amor, né? Aí o que é que Jesus trouxe para a gente ali do amor? Amar o próximo como a si mesmo. E mais adiante ele ainda disse assim, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha só. Então agora eu pergunto para vocês, por que eu trouxe essas duas reflexões de Moisés e de Jesus? Para a nossa reflexão. Honestamente, vamos olhar dentro da gente, não conhece a ti mesmo, quando o Santo Agostinho fala, não conhece a ti mesmo. Nós estamos mais próximos de Moisés ou de Jesus? De Moisés, quando naquela rigor daquela lei dele, que era necessário, ou nós estamos mais próximos da lei de amor que Jesus nos trouxe? É questão de reflexão, né? Então nós precisamos ainda infelizmente, talvez, né, da chibata. Aí não tem chibata, mas tem o aguilhão aí da pandemia, pegando no nosso cangote, como diz o outro aí, né? Então nós temos que raciocinar, gente. Olha que nós temos que caminhar, a humanidade progride. A gente não pode ficar viciado, né? Viciado nas coisas ruins, né? Isso nós já está na época de nós entendermos isso aí. E é difícil pra caramba. Eu digo para vocês, estou falando para mim internamente, né? Porque eu já li isso aqui, reli várias vezes. É difícil saber se a gente sair dessa aqui. Mas nós sairemos daqui de uma maneira feliz. Olha, essa pergunta é bem importante. Ele diz assim, a civilização se depurará um dia, de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Kardec perguntou. Pergunta, vê que inteligente, né? Como sempre Kardec faz. Aí os espíritos, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, que eu falei, as duas asas. O fruto não pode vir antes da flor. Então então o que é o fruto? A inteligência e a moral. Então a inteligência veio e agora com a inteligência nós temos que distinguir, ver que a moralidade está lá, né? Então como é que a gente chega lá? Né? Seguindo, mais uma vez, seguindo os ensinamentos e exemplos deixados para Jesus. Nós chegaremos lá e isso não tem erro, né? Seguindo as pegadas de Jesus, exemplo deixado por ele, não tem erro para a gente, né? Então, na questão seguinte, ele pergunta assim, por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Olha a pergunta do Kardec, inteligência. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Por que nós não fazemos isso? Os espíritos responderam, olha que puxão de orelha. Porque os homens ainda não estão prontos nem dispostos a alcançar o bem. Quer dizer que nós, além de não estar pronto, né, na inteligência e moralidade, nós só podemos dizer que nós somos indolentes, né? Nós não estamos dispostos a alcançar o bem. Quando eu citei isso aqui, né, eu me lembrei assim, né, do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra tem nosso patrono, até o patrono desse nosso estudo, né? Ele diz assim para a gente no livro A Coragem da Fé, na questão 22, chamada Insanidade. Então diz o Dr. Bezerra para a gente assim, todos estamos mais próximos do ontem do que do amanhã. Isto é, a influência do pretérito é muito maior nas vossas vidas do que a do presente. É por isso que somos conclamados a vivenciar novas oportunidades que nos apresentam através do mergulho na carne. Então, nós estamos mais próximos ainda, brincando assim, né? Naquela comparação que eu fiz anteriormente aqui, muito mais de Moisés do que de Jesus. Então, mas no mergulho da carne, nas nossas reencarnações, nós vamos depurando, né? Até numa hora nós realmente praticarmos a lei do amor, que é que Jesus veio nos ensinar, a lei do amor, justiça e caridade, né? É essa que nos fará ir para um mundo melhor, com toda certeza, né? Depois, na questão seguinte, vem o progresso da legislação humana. A sociedade poderia ser regida apenas por leis naturais, sem a corporeação das leis humanas? Aí os espíritos respondem claramente, claro que poderia. Se ela compreendesse bem, se tivesse vontade de praticá-la, bastaria. A sociedade, porém, tem suas exigências e são-lhe necessárias leis específicas, né? Então, nós fazemos leis adaptadas àquele que manda, né? Aquele que tem poder, né? Então não é para a lei geral, né? A lei não é para todos, deveria ser, mas não é, né? Então
a gente faz a lei para si mesmo. Quem pode faz a lei protegendo, a gente cansa de ver isso. Aí não vamos entrar no detalhe, né? Não vamos entrar no detalhe, né? Aí, assim, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade no estado atual da sociedade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal quando esse está feito do que a secar a sua fonte. Somente a educação poderá reformar os homens. Então, eles não necessitarão mais de leis rigorosas. Então, não adianta, né? É o que a sociedade, isso nós vemos no dia a dia. Assim, não adianta só prender, botar na cadeia, fazer. Você enche a pessoa de vício, você não resolve nada. Então, se você não der, não cuidar da miséria, não cuidar da educação, não cuidar da desigualdade social, isso vai sempre assistir. Né? Isso é uma coisa bem óbvia para a gente. Isso está no nosso dia a dia, no nosso agora, no nosso agora, né? E, finalmente, nós temos lá a influência do Espiritismo no progresso. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou permanecerá sendo partilhado por algumas pessoas? Certamente, os Espíritos respondem, se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo que ela deverá ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Todavia, terá que sustentar grandes lutas, nós estamos vendo isso agora, né? Muito mais contra o interesse do que pela convicção, né? Então aí o Kardec, depois tem uma leitura de Kardec boa, né? Que as ideias se transformam, basta a gente ter que ler essa lei, porque eu falei para vocês, o tempo não dá para isso aqui, né? Um comentário de Kardec muito bom, né? E ele pergunta depois assim, na questão 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Aí ele, de Kardec, diz assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos de seitas, castas, cores. Ele ensina que aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Aquilo que eu falei. Mas cadê essa educação? Cadê, né? A educação, como Kardec diz lá, é um conjunto de hábitos adquiridos. O materialismo, como nós gostamos das nossas paixões, né? Eu gosto disso, gosto daquilo, acumulativo. Né? Então, nós temos que corrigir tudo isso. Com certeza, nós temos que corrigir e trabalhar para fazer isso assim. Né? Aí, na última questão, eu acho que é a última, né? Visto que o Espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, porque os espíritos não apressam este progresso através de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção atinge até os mais incrédulos. Aí o Kardec pergunta assim, perguntou, os espíritos responderam, que desejais milagre? Mas Deus os espalha mãos cheias no vosso caminho, e ainda há homens que os negam. Então, nós nunca estamos satisfeitos com nada, né? Nós nunca, a verdade é essa, nós nunca estamos satisfeitos com as coisas que nós temos, né? No que nós temos de fato, né, para concluir aqui nesse raciocínio, esse nosso estudo, que já passou 2 minutinhos, nós temos a doutrina espírita, com todos os seus ensinamentos, para aprender e praticar. Né? E amanhã nós teremos a pureza do coração, a pureza da consciência e a fé inabalável, que nos fará mostrar aos irmãos esses ensinamentos com simplicidade, com a fraternidade. E nós ajudaremos ao amadurecimento de todas as almas. Então a doutrina espírita veio para quê? Veio formar a gente para nós ajudarmos na obra da criação. Agora eu tenho que me transformar. Conhece o verdadeiro espírito pela tua transformação moral. Né? Então eu tenho que me transformar para poder ajudar ao meu irmão. Senão eu que estou precisando de ajuda nesse momento. Né? E com as bênçãos de Deus, e todos nós caminharemos para a regeneração, porque essa é a vontade do Pai. Progresso constante, né? Porque somente seguindo os passos de Jesus, as pegadas de Jesus, nós alcançaremos a felicidade. Então, meus bons amigos e companheiros de estudo, chegamos ao final desse estudo de hoje. Foi um estudo meio corrido, né? Porque nós não estamos juntos lá podendo discutir, fazer, né? Mas então que todos nós tenhamos aí um bom final de semana. Fique com Deus, com Jesus, com o Dr. Bezerra, que é o nosso patrono, com o Dr. Erma, com todos os nossos amigos espirituais da Casa do Caminho. Então que a paz, a saúde, o amor estejam conosco hoje, agora e sempre. Um beijão para vocês, graças a Deus.